Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Mais um vídeo aqui no canal Triunfo TV Cultural. Estamos aqui no estúdio do canal, recebendo uma pessoa maravilhosa, uma pessoa bastante conhecida. Eu conheci desde menino quando eu cheguei aqui. Ele ainda tinha seus cabelos pretos, hoje tem seus cabelos brancos. E a importância de entrevistar uma pessoa dessa, de bater um papo com uma pessoa dessa, é muito importante, porque quem tem os cabelos brancos tem muita história para contar. Então estou aqui com meu amigo, o Chico, conhecido como Chico do Sindicato. E mais o que, Chico? Tudo bem? Bom dia, pessoal. Eu sou conhecido como Francisco da Loura, que era minha mãe, Francisco do Sindicato e Francisco Xavier, que é o meu sobrenome. É, não é? Francisco Xavier. De Santana, inclusive. De Santana. Ô, seu Francisco, a gente vai começar esse nosso bate-papo falando da sua história, não é? Da sua história como pessoa, da sua trajetória, da sua descendência. E aí você vai contar, me dizendo aí onde você nasceu. Nasceu aqui no município de Quijingue mesmo? Eu nasci no município de Tucano, antigamente, hoje Quijingue, Ah, Tucano, né? na fazenda Lagoa da Serra. A fazenda Lagoa da Serra fica para cá ou para lá de Tucano? Para cá, próximo ao distrito de Algodões. Ah, já quase na divisa com Quijingue, né? Isso. Próximo ao rio Quijingue, chamado. E você veio de que família? Eu sou da família... A minha avó era do Bendegó, município de Canudos, hoje Canudos. A minha avó, a mãe da minha mãe. E meu pai daí da região mesmo, próximo a Algodões. Olha só. Então o seu pai é quijinguense. É quijinguense natural. Natural. Aliás, a mãe também, porque nasceram todos no município. Então como é o nome deles? Minha mãe era Luísa Rodrigues de Abreu e meu pai Manuel Norris de Santana. Mas você nasceu lá nessa comunidade de Tucano. Com quantos anos você veio para Quijingue? Não, para Quijingue, o município, o distrito onde eu nasci, a fazenda, é que passou a ser do município de Quijingue após a emancipação. Sim, quando você nasceu, quando eu nasci, Quijingue não era emancipado ainda. Não era emancipado. Se chamava Tucano, ou melhor, se chamava Triunfo, né? Triunfo. Isso. Povoado de Triunfo, município de Tucano. Então você viu essa cidade crescer, não é? Sim. Que bom, né? E aí, naquela época, como era aquela época aqui na região? Mas como sempre, as dificuldades sempre existiram. Né? Eu tenho até alguma coisa escrita aqui referente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, não é? Aí por que eles chamam Chico do Sindicato? Porque eu fui diretor do sindicato da Secretaria de Previdência Social durante 14 anos. 14 anos, né? Qual foram as gestões assim do sindicato que você... Todas elas, de 99 a 2011. Aí depois você... Aí depois que eu perdi o mandato, porque teve eleições divididas, porque até então era eleição única. Ah, era única. Nós não disputava. Não tinha candidato. Nós formávamos as pessoas competentes para administrar. Depois, Zé Carlos achou por bem de lançar uma chapa para disputar com Rui. Aí eu fiquei na chapa de Rui. E aquela eleição foi bastante disputada, né? Sim. Parecia uma eleição municipal, não era? Realmente. Aí eu fiquei na chapa de Rui e nós perdemos a eleição. Aí também, desse ano para cá, eu saí do sindicato definitivamente e Rui também. Nunca mais entramos para disputar Chico, outra. A primeira eleição do sindicato que teve o Zé Carlos da disputa com o Edésio, não foi? Sim. Essa foi a primeira eleição. Essa eu não me lembro bem assim da história. Edésio, ele foi bastante acirrada. Eu lembro muito bem. Mas depois teve a disputa com o Rui, que você foi candidato ao quê? Também, na chapa. Não, porque no tempo que Você fazia parte da chapa, não era? Fazia parte da chapa sem disputa. Era uma eleição combinada, única. Única, né? Unificada, né? Isso. E aí o sindicato hoje, como é que está o sindicato hoje? Rapaz, eu não conheço bem não, mas continua atuante, né? Qual a importância do sindicato aqui para o município, para as pessoas, para o homem trabalhador? Porque ele representa o trabalhador rural, o agricultor familiar, e sempre fez algo pela essa sociedade. Inclusive na área de previdência, que eu fui o diretor no período que eu fiquei lá, a gente cuidou muito bem das aposentadorias, sem nenhum impedimento, com as provas que sempre o INSS
exige. Os que tinham como passado, todo mundo se deu bem. Eu cuidei muito bem. Então você fez um papel, por isso que eles chamavam de Chico do sindicato. E até hoje muita gente conhece assim, não é? Se não se falar Francisco ou Chico, não sabe que tem outros Chicos por aqui, Francisco do sindicato ou Chico é o mesmo. Tem outros Chicos por aqui, aí tem que saber falar, tem que fazer uma especificação, uma definição. Né? Dizer, o Chico do sindicato, aí todo mundo já sabe quem é, né? É verdade. E você cresceu em que comunidade? Até você ficar adulto? Quando eu nasci na Fazenda Lagoa da Serra, minha mãe sendo dessa localidade e meu pai da Fazenda Malhada do Umbu, depois de Algodões, indo para o sentido Terra Branca, aquela região. E aí eles se mudou para lá, o casal, né? Sei. Aí ficamos lá até por volta de meus 15 anos, eu morava para lá. Aí depois retornei para a Fazenda Lagoa da Serra, que mora até hoje. Quais eram as atividades do seu pai, depois você? Meu pai era tropeiro, naquele tempo não tinha transporte motorizado, e ele carregava carga no lombo de burros e jumentos. Qual era assim, o material que ele transportava a lombo de burro? O que o cidadão tivesse para... Farinha? Para ser transportado. Farinha, feijão, milho. Na época também tem a rapadura, que o pessoal sempre pedia. Levava uma coisa e trazia outra, né? Exato, muito bem. Era mesmo. E tinha naquela época também, o Francisco, tem a questão de negociar com dinheiro. Tinha também a base de troca, né? Sim, mas a maioria... Às vezes levava, o tropeiro levava um produto e trocava por outro para trazer, né? Dependia do dono do produto, porque ele era apenas um transportador. Como se fosse um veículo. Quantos animais ele utilizava? Lembra assim, mais ou menos? 5 animais. Era o chamado burro, né? Os burros que são animais bem fortes, né? Para aguentar a carga, e né? Cavalo não é muito adequado para carga, ele é mais... burro mesmo. Cavalo é só para montaria, né? Isso, e o burro e o jumento. E ele não tinha nem cavalo para montaria, ele usava um burro exclusivo. Aí, Chico, como nós estamos aproximando-se do São João, dos festejos juninos, como era a festa lá na época do Triunfo, que você começou a participar aqui no Quijinho, como eram as festas? Não, naqueles tempos, até os meus 15 anos, eu quase não andava em festa para cá, não. Não gostava de festa? Não, porque a gente ficava distante, não tinha transporte, a gente ficava mais na roça mesmo. E aí, aí daí para cá foi que eu comecei. Para participar de uma festinha era por lá mesmo? Tinha festa nas localidades por lá? Junina não, mas festas... sanfoneiro tocando em casas, né? Olha só. Inclusive o povo me chama de um grande pandeirista. Eu tenho um pandeiro em casa. Você bate pandeiro, né? Que bom, né? Quantos irmãos você tem, Francisco? Nós somos 10, nós fomos 10. 10, faleceu o chamado Pedro Sobrinho aqui. Pedro Sobrinho, que era seu irmão, né? Eu não sabia não, eu vim saber há pouco tempo, Cunhado de João Coca. Cunhado de João Coca, né? Há pouco tempo que eu vim conhecer, saber que ele era seu irmão, né? Então são quantos ao todo? Todos somos 9 hoje. 9 irmãos, né? Tem quantos vivos? Os mesmos 9. Foram 10, né? Tem 9, né? Inclusive eu sou o mais velho. Você é o mais velho de todos. Hoje tem quantos anos? Eu tenho 79. Tá novo ainda, né? Esses cabelos brancos aí é por conta da experiência, né? Da vivência, do trabalho na roça, trabalho árduo, né? Isso, e a gente... E você trabalhava na roça fazendo o quê? Sempre limpando, arrancando mato com enxada para plantar feijão e milho. Olha só. Depois que foi desenvolvendo as coisas, foi chegando ao sistema de arado animal, para arar as terras para a gente trabalhar com mais... Aquele aradinho que que até hoje existe, né? O pessoal utiliza e observando, o seu Francisco, aquela terra cultivada com aradinho fica mais bem feita, né? Sim, porque a terra fica fofa e alguma coisa que tiver na superfície vai para debaixo e vai servir de adubação. Vai servir de adubação. O trator às vezes faz um trabalho que é um trabalho mais rápido, né? Mas às vezes não fica bem feitinho como aradinho, né? Porque ele faz e depois ele mesmo tem que ter outras lâminas para fazer a chamada... Eu esqueci até o nome. A grade, né? Gradear é um sistema de... Tem um nomezinho que eu esqueci agora. Agora assim, é tanto que o trabalho de arado, aquele aradinho, é tão importante e bem feito que muitas pessoas, como até um rapaz ali da Boa Vista, inventando colocar o motor, em vez de colocar o animal para puxar, o motor para
trabalhar com aquele aradinho. Porque ele faz bem feito, né? É um trabalho assim, quase que artesanal, manual mesmo, né? Isso. É bem feito ali. É leve do que o próprio serviço de arado onde tratou, né? Então, seus pais, seu pai, como no caso, como tropeiro, mas também ele era agricultor, também plantava, né? Naquela época plantava o quê? Nunca deixava de plantar, não. Plantava o quê naquela época? Feijão e milho, sempre feijão e milho. E a mandioca plantava Mandioca também? a gente plantava lá onde é hoje Campo Grande, na Serra do Mainá, chamada. Rapaz, eu estive na Serra da Mainá, que antigamente a farinha famosa era vinha de lá, não era? E nós fazia farinha lá mesmo, nas casas de farinha de lá. E aí eu lembro muito bem, o Francisco, que eu fiz uma entrevista lá com um rapaz lá da Serra da Mainá, ele me disse que lá antigamente tinha 38 casas de farinha. Disse que só tem 3 funcionando. Bom, dessa questão eu não tenho conhecimento, não. Aí você vê, aqui na região, se lá fechou que era a terra da farinha, imagine aqui o tanto de casa de farinha que está fechado, as pessoas não plantam mais mandioca, né? Ninguém quer trabalhar, porque um trabalho de casa de farinha é artesanal, é uma coisa assim, também voluntária, né? E as pessoas não acham mais assim, aqueles voluntários, que são as mulheres, os jovens também, alguns jovens participaram para fazer a rapa da mandioca, arrancar a mandioca, fazer todo o processo para até chegar a farinha, né? Eu tinha até o ano passado eu estava com um quadro lá, um plantiozinho de aipim, desse aipim da casca roxa, inclusive, que é o bom. É o melhor? E eu fiz farinha dele. Olha. Agora eu estou prevendo arar essa mesma terra agora, nesse molhado do mês de junho, para plantar de novo a maniva do aipim. Então, quando eu fiz aquela pergunta lá atrás, falando sobre o São João, né? Quando você começou a participar, o São João era ali na praça, naqueles salões, não era? Era, sempre foi. Era bem animado, né? Salões, era bem animado, né? Até hoje você participa dos festejos? Eu não vi da dança um forrozinho ainda? Ainda tem um pé ligeiro ainda? Se for dançar, eu danço melhor do que antigamente. É mesmo? Aprendi mais o ritmo. Porque o ritmo não depende de você. Como é que eu quero dizer? Você tem que ter noção da ritmia para poder você se bolir com as pernas e etc. Muito bem. E você falou que bate pandeiro. Você bateu pandeiro para algum sanfoneiro aqui da região? Quais foram os sanfoneiros? Inclusive para esse menino aqui como é o nome dele, rapaz? Graci? O Graci, exato. Eu toquei pandeiro para ele. O Zé de Loura não ainda? Também, mas o Zé de Loura nem tanto, porque ele se distanciou. Ele foi lá para São Paulo, né? E aí... Mas aqui teve o seu Calixto, né? Sim. Tem o Graci, o Pequeno, Arnaldo, esse pessoal todo aí. Eu chegava num forró. Lá e tava... Eu chegava num forró que eu não tinha o pandeiro ainda, que eu comprei, deve ter uns 5 anos ou 6. Sim. Tinha o pandeiro lá, os caras lá tocando, eu pegava o pandeiro e... Aí você dizia pro pessoal, você aproveitava... O ritmo do pandeiro, do zabumbo. Você juntava o útil, pegava assim para juntar o útil ao agradável, né? Mas eu vou entrar para bater o pandeiro, depois dançar um forrozinho, né? Que naquela época o salão era cheio de mulher, porque a mulher entrava de graça, para o homem entrar, não é? O homem pagava e a mulher entrava de graça. Era, rapaz, era interessante. E a mulher também não podia negar, não era? Como é que você acha o São João de hoje? Rapaz, é mais animado do que o de antigamente? Eu acho que não. Eu não sinto assim, porque é um tipo de instrumento muito, sei lá... colocou mais instrumentos, né? Fervoroso, muito mais... Porque antigamente era só o pandeiro, o triângulo, o zabumbo. O ritmo nordestino E a sanfona, e de vez em quando botava um violãozinho, né, para ajudar. Sim. Hoje está bem eletrônico mesmo. Umas bandas aí, meio não sei como. Eu acho assim que o festejo junino tem que ser com bandas de forró. A coisa tradicional do Nordeste. Agora está mudado, né? Coloco músicas românticas, cantores... são cantores bons, mas para mim tem a época deles, né? Exato, e o local. Você tem aqui um papel que tem um texto que você fala sobre a nossa região, a nossa mata, a importância da nossa caatinga, o que nós temos de importante na caatinga, que eu acho que quase que tudo, né? E muita coisa são para nossos benefícios. Isso é muito útil, para. Aí esse texto que você fez aí, tem muito tempo que você escreveu? Rapaz, eu não me lembro assim, mas deve ter uns 2 anos, mais ou menos. Aí eu escrevi de caneta e pedi. E a inspiração para você fazer esse texto, como foi assim?
Olhando para a natureza e vendo quais são você as foi coisas escrevendo, que existem, né? É. E aí eu fiz de caneta em um papel e passei para a moça digitar no sistema, né? e me dar uma cópia assim. Tem como você ler isso aí para nós? Pode ler aí. Como tem, né? Uhum. Uma história em relação à caatinga e sua potencialidade. Uhum. Que foi escrita por mim, Francisco Xavier de Santana. Ao lembrar-me de formar essa história, e por ser nordestino, pensei em falar sobre a terra seca do Nordeste brasileiro. Apesar do sol escaldante, produz plantas que com pouca chuva têm vidas prolongadas e resistente à seca. Por isso, resolvi criar o texto A Caatinga. Então vamos lá. É o assunto, né? É o assunto. Que apesar de tudo isso, tem plantas resistentes de diversas variedades que geram riquezas de várias maneiras, como medicamentos naturais. Entre elas temos aroeira, baraúna, umburana, umbuzeiro, araticum, pau de rato, pau-ferro, quixabeira, ipê, conhecido pau d'arco, Isso. angico, carrancudo, cedro, barriguda, imbira, caraíba, juazeiro, pereira, pau de colher, mororó, conhecido pata de vaca, araçá, incó, favela, caatinga de cheiro, canela de velho e as de pequeno porte, macambira, gravatá, caroá e outros. Também os cactos, como mandacaru, xique-xique, palmatório, cabeça de frade, rabo de raposa e etc. Que são plantas que contêm uma massa envolvida na madeira, no centro a madeira é no centro, né? E por fora ela tem a casca e os espinhos. Faz parte da família do mandacaru, do xique-xique, da palmatória, né? Que serve de alimento até para os animais. Também as abelhas que com as flores produzem mel e será usado como remédio natural para os humanos. E tudo isso resiste ao calor do sol nos períodos de seca. Mas com o árduo trabalho se vive sentindo-se felizes com o que produzimos. Mas mesmo assim, quando viajamos para outra região, temos saudade do que fica, como da vegetação que brota quando a chuva cai. Nos alimentamos com os frutos nativos e plantados que são ricos em proteínas, vitaminas e minerais. Andamos entre espinhos nesse chão da caatinga fechada e quase não sentimos dor, pois quem vive no sertão tem os pés calejados pela aridez da terra sertaneja. Como sertanejo tenho as origens do sertão de Bendegó, antes de Euclides da Cunha, hoje de Canudos. A minha avó materna era natural daquela região. E como se não bastasse, dando continuidade à história, vou falar sobre Antônio Conselheiro, que para quem não sabe, quando ele começou a atuar no sertão da Bahia, o primeiro combate foi no povoado de Maceté, município de Tucano, hoje de Quijingue. Um evento lá no Maceté, conhecido como Fogo do Viana, porque aconteceu esse combate na casa do senhor Viana, né? Muito bem. Que nesse assunto eu não entrei porque não tinha nem certo conhecimento dessa. E tem até lá o local, né, da casa do senhor Viana. Nós fizemos um vídeo lá também. História essa contada pelo senhor Henrique da Costa, irmão da minha avó, Júlia Costa, ambos filhos do senhor Adelino, ela mãe do meu pai, Manuel Norte de Santana. Depois disso, ele, conselheiro, foi para Canudos, no sertão de Euclides da Cunha, que ficou lá até a sua morte pelo Exército Brasileiro, ali pelos anos de 1900, depois da proclamação da República Brasileira em 15 de novembro de 1889.
Muito bem. Então, ô Francisco, quanto tempo você teve para fazer esse texto? Foi num dia só? Vem vários dias Rapaz, rabiscando alguma coisa? Eu sempre fui pensando nas coisas e aproveitava aquele momento e fazia De folga, algum né? trecho para poder ir. No caso, você colocava ali uma ideia hoje, Isso. amanhã aí ia trabalhar. Ia Quando chegava, vendo. dizia, opa, tem esse aqui que eu vou colocando. E foi fazendo esse Inclusive texto, né? tem plantas aqui do Nordeste que eu esqueci de colocar. Mas tem muitas, não é? Mas tem muitas plantas aqui na região que são... Tem aquela vegetação que a gente chama de calumbi, alecrim, Isso. e não entrou aqui. E que o calumbi É. serve para é planta medicinal, como a jurema, Também, a jurema a também, jurema, exato. Olha. Tudo isso faltou aqui não é? na minha história. Tem também, E é planta do Nordeste brasileiro. tem a malvinha branca que também tem seu poder medicinal, a malva branca, a malva de sebo, todas as malvas são boas, Isso, né? isso. A malva branca, inclusive, eu já curei infecção em mim mesmo com ela. Então, Francisco, esse foi um vídeo para o canal Triunfo TV Cultural. Quero agradecer a você por aceitar o convite de vir até aqui ao nosso estúdio para bater esse papo, contar um pouco da sua história. Muito bem. E uma das coisas que me fez fazer o convite para você foi esse texto aí que você escreveu da Caatinga, não é? Porque tem muita... A gente olha assim, o governo, né? Os deputados ficam discutindo lá lá em Brasília sobre outro tipo de bioma, esquece a Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, né? Então, é assim um pouco esquecido, né? Tem a devastação e ninguém nem liga, né? E eu tenho me lembrado esses dias de mandar esse documento para o governador. O que é que o governador é comigo? Nós participando do sindicato e do MOC, Movimento de Organização Comunitária, e nós se encontrava nessa Bahia por aí nas reuniões. Eu fui a Brasília, 2 gritos da terra, Brasil. Aí Jerônimo era diretor do MOC no estado da Bahia, um órgão estadual, e eu, sindicato, que também fazia parte da sociedade, da né? sociedade, né? Aí a gente se encontrava nessa cidade por aí. Quando foi, ele veio inaugurar as obras aqui, em Quijinga. Quando ele olhou para mim e disse, é você, rapaz? Tá vendo? A importância do seu trabalho aqui na região. E me abraçou no meio da rua, o povo ficaram olhando, esse homem conhece Não é? Esse homem conhece esse homem? Quer dizer, agora eu estou querendo enviar um documento desse para ele. Muitas pessoas, Francisco, às vezes encontram a gente pela rua e não sabem da importância de cada pessoa, né? E às vezes até ignoram, né? Tem pessoas que aqui do nosso município nem dá o valor que você tem que ter, não é? Encontra por aí, não dá nem um bom dia e você vê que você é conhecido por pessoas lá da governadoria, porque no caso o governo da Bahia, hoje o Jerônimo é uma pessoa que andava aí pela Bahia, é um professor, né? Um cidadão comum. Participava das reuniões, participava das reuniões do MOC, porque hoje o MOC está nas escolas. Pois é. Então tem essa importância. E aí com isso a gente se conheceu, né? Não é à toa que ele, quando olhou para mim, disse, é você, rapaz. Tá, quer dizer, com aquela simplicidade maior do mundo. Tá vendo? Então, gente, foi mais um vídeo para o nosso canal, canal Triunfo TV Cultural. Tivemos aqui com o nosso amigo Chico. Peço a você que se inscreva no canal, agradecer por ter assistido até o final, compartilhe também e comente nosso vídeo, canal Triunfo TV Cultural, que faz o quê? Aqui nós temos, o importante é o registro, né? Tem pessoas, a quantidade de inscritos. Não, nós estamos aqui pelo registro, né, das coisas do nosso município. Valeu, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Um abraço para todos. Valeu.